pessoal, então ó, mais uma aula. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre pronomes pessoais. Hoje a gente vai emendar aquele assunto passado com essa aula agora, que é muito importante a gente poder saber um pouquinho a respeito dos pronomes pessoais para a gente prosseguir e aprender hoje um pouquinho sobre o presente simples em inglês, ou simple present, ok? Então como que a gente vai utilizar o simple present? Vem aqui comigo no quadro, tá bom? Simple present, a gente utiliza ele para expressar verdades universais ou alguma ação futura, quando a gente agenda, quando a gente marca aquela situação que vai acontecer. Por exemplo, como eu falo assim, ó, eu vou no shopping mais tarde, eu vou no mercado mais tarde. Então eu estou usando o tempo presente, vou, para poder falar um pouquinho mais, para dizer que eu vou numa ação futura, né? Ok? Mas então, como que fica isso então? A gente tem aqui os pronomes pessoais e a gente tem os verbos. Os pronomes pessoais são aqueles que vocês aprenderam na aula passada. E vocês podem perceber que os verbos em inglês eles são bem mais fáceis de conjugar do que no português. Por quê? Porque a forma do verbo ela praticamente é inalterada, ou seja, ela é fixa. Não é como no português que a gente tem que falar eu caminho, tu caminhas, ele caminha, ok? Então é muito fixo. E aí a gente vai ter que ter somente uma atençãozinha na terceira pessoa do singular que vocês viram, né? Que é o he, she e o it. A gente vai acrescentar um S de acordo com as regras que eu vou explicar um pouquinho para vocês mais tarde, ainda nesse vídeo, tá bom? Mas na base é isso aqui, a gente tem que só ter atenção especial na terceira pessoa do singular. Ele, ela, ele ou ela, quando não é uma pessoa, tá bom? Ok, galera, então ó, a gente já viu que a gente tem que utilizar o presente simples quando a gente vai falar sobre ações futuras ou agendadas, ok? Ou quando a gente quer uma verdade universal. Por exemplo, dogs bark. Cachorros latem. A gente sabe que os cachorros eles latem, é uma verdade universal. Your bus comes at 4 p.m. Então, o seu ônibus vai chegar às 4 da tarde, ok? Então, não é tão difícil assim, tá bom? A forma do verbo aqui, lembrando, tá? Se a gente for substituir o dog por algum pronome pessoal, a gente utilizaria o they, né? Que eles, os cachorros, eles latem, ok? Da mesma forma, your bus tem o S aqui no final de comes, porque se a gente for substituir o bus por algum pronome pessoal, seria o it. Ele vem às 4 da tarde, ok? Outras coisas que a gente utiliza o pronome pessoal, o simple present, é quando a gente essas ações elas costumam se repetir bastante no presente. Por exemplo, I go to school every day. Eu vou para a escola todo dia, todo santo dia. Eu tomo banho todo dia. Eu almoço todos os dias. Então, são ações que se repetem todos os dias, né? Então, quando a gente utiliza o tempo verbal no presente simples para poder falar. Outra coisa que a gente tem que saber em relação à terceira pessoa é a conjugação, que aí tem alguns casos especiais que a gente vai ver agora. Então, na ortografia, a conjugação do verbo basicamente é toda aquela que é fixa, né? Como a gente viu no verbo walk aqui, ok? Então, ó, a maioria dos verbos, eles formam a terceira pessoa apenas acrescentando o S, como nos exemplos abaixo. Ó. O verbo que a gente viu, walk, vira walks, né? He walks, she walks, it walks. Live vira lives, tá bom? Se o verbo ele termina em SS, SH, CH, X, Z ou O, a gente vai acrescentar o ES no final da terceira pessoa. Ou seja, volta um pouquinho para cá. He, se a gente tem um verbo com aquelas características, em vez do S, a gente vai acrescentar ES. Como aqui. Kiss vira kisses. I kiss, she kisses. Ok? Teach, teaches. Fix, fixes. Wash, washes. Buzz, buzzes. Go, goes. Ok? E a outra regra que a gente tem que utilizar é em relação ao Y. A gente pode ver que quando um Y ele é antecedido por uma consoante, a gente troca esse Y por IES, como nos exemplos aqui. Study,
I study. He, ele, Peter, studies. Ok? Try, tries. Hurry, hurries. Ok? E uma coisa importante, a gente tem que lembrar que não é todas as vezes que a gente vai utilizar essa troca com o Y. A gente viu aqui que o Y, quando ele é antecedido por uma consoante, né? A gente pode ver aqui, ó, o Y aqui é antecedido pelo D, aqui pelo R e aqui pelo R também, né? Aqui, ó. Ok? Mas quando ele é antecedido por uma vogal, ele permanece da mesma forma. Por exemplo, a gente tem o verbo play, jogar. I play. He plays. Ok? Então vocês podem perceber aqui que eu não troquei o Y, eu apenas acrescentei o S depois dele. Ok? Então galera, essa foi a nossa aula, tá bom? Sobre o presente simples. A gente, nas próximas aulas vocês vão ter um pouco mais de informação como que a gente faz a forma negativa, como que a gente faz a forma interrogativa delas também. E qual o verbo auxiliar que a gente utiliza para poder conjugar esse tempo verbal. Vocês sabem que no inglês tudo a gente precisa de um auxiliar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tanto na plataforma da escola, e se inscrevam também no canal no YouTube da escola. É muito importante para que vocês possam receber os vídeos e vocês podem tirar todas as suas dúvidas lá com esses vídeos aulas. E também vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, no grupo da sala ou também por Instagram, qualquer rede social, não tem problema. Vocês podem entrar em contato que a gente vai adorar, todos os professores, né? Inclusive eu, vamos adorar poder entrar em contato com vocês e responder as suas dúvidas. Um abração, tchau, tchau.